Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV Engenharia e Participações S.A. sobre os resultados do segundo trimestre de 2019. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra ao presidente, senhor Rafael Menin. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado por estarem presentes aqui com a gente em mais um encontro de resultados. A MRV, como sempre, a gente vem reportando resultados consistentes. Os principais indicadores tiveram um bom avanço, né? Então a MRV mantendo a tradição aí ao longo desses 13 anos já de empresa de capital aberto, sempre reportando bons indicadores. Bom, vamos passar por eles aí. O primeiro indicador interessante é o ciclo de produção. A gente começou o movimento no ano passado para encurtar o ciclo de produção. Ele foi atingido, isso trouxe um aumento da nossa ROL e, consequentemente, uma diluição do G&A. Então, esse foi um movimento interessante. Ainda tem um espaço para a gente acelerar um pouco mais, mas eu diria que, majoritariamente, esse movimento está concluído. Um segundo aspecto a ser discutido, a queda da margem. De fato, a MRV, de 2017 para cá, a gente vem tendo uma redução de margem e, majoritariamente, isso pode ser explicado por maior dificuldade de aprovação de crédito, maior condicionamento por parte do banco financiador e também uma economia ainda fraca, né? O emprego cai muito pouco, a renda não está crescendo. Então, a companhia fez um esforço nesse primeiro semestre, um esforço comercial para a gente manter um tamanho, o volume de vendas que, na nossa opinião, é o volume adequado, né? A gente acredita que essa margem vai ficar aí perto de 30% também aí no segundo semestre, no terceiro e no quarto tri. E a economia voltando a andar, a gente tem feito um investimento muito grande em produto, digital, muita coisa bacana sendo plantada dentro da MRV, e eu não tenho dúvida nenhuma que assim que a economia voltar a andar, nossa margem, ela, obviamente, gradativamente voltará também para patamares ainda mais saudáveis. Bom, outro aspecto importante, a MRV continua incrementando o nosso projeto SBPE, havíamos divulgado no release das prévias. A MRV assinou com o Bradesco, é o segundo banco privado, ou seja, hoje nós temos a Caixa, o Bradesco e o Santander fazendo produto no SBPE, repasse na planta. Isso é super importante, não só pela diversificação de funding, mas também por já ter 3 bancos operando repasse na planta, né? Um outro movimento também super importante para o futuro da companhia, a Lugo. A Lugo terminou o primeiro projeto há 3 meses, ele já está praticamente todo locado, um sucesso. Os clientes estão super satisfeitos, é uma experiência de aluguel única. O produto ele é feito para aluguel, diferente do mercado convencional, no qual a imobiliária pode ter uma pegada digital, uma pegada diferente, mas ela aluga imóveis de terceiros que não são customizados para aluguel, né? Então a Lugo é uma empresa, é o único caso no Brasil, o produto feito para aluguel para essa faixa de renda, né? A base da pirâmide brasileira, a renda aí de 1.100, desculpa, o aluguel de 1.100 a 1.500 reais por mês. Então esse projeto a gente está super animado, a gente tem certeza absoluta que ele será um diferencial enorme para a companhia no futuro e ele tem se provado desde o começo um projeto vencedor. A gente tem 3 projetos sendo finalizados nos próximos 3 meses e já temos outros engatilhados para começar no segundo semestre e também no começo do ano que vem, né? Então a Lugo ela vai crescer todo ano. Esse ano são mais ou menos 400 unidades, ano que vem 800. Então eu diria que é uma empresa que dá para a gente crescer em 100% ao ano e com a nossa estrutura de capital, né? E a queda da Selic, ela tem um efeito fundamental
né? A gente tem produzido ativos com yield on cost estimado em 9,5% e uma Selic que hoje está em 6%, eventualmente pode chegar em 5%. Isso é explosivo para o business case da Lugo, né? Outro aspecto importante é o Minha Casa Minha Vida, o governo atual super qualificado, muita gente boa. A Abrainc tem tido discussões de alto nível com o governo e eu destaco dois movimentos interessantes, recentes, que na minha opinião trazem perenidade e mais equilíbrio para o programa. O primeiro é a redução do 10% do OGU, né? O OGU ela era responsável por 10% do subsídio no faixa 2 e 90% vinha do fundo, né? E a partir de agora o OGU não terá mais aporte no subsídio, então isso eu acho que é muito bom. A gente sabe que o Brasil está numa situação fiscal complicada, então não depender de OGU, na nossa opinião, foi uma vitória. Isso foi construído a 4 mãos do governo e setor, super importante. Um segundo aspecto importante é a mudança de 100% do lucro para o cotista, né? O cotista do Fundo de Garantia, né? Os trabalhadores brasileiros passaram a ter um rendimento aí de mais ou menos 6,5%, que é a melhor remuneração, melhor do que título público, menor do que poupança. Melhor do que poupança, é importante lembrar que no Fundo de Garantia não tem imposto de renda, então é 6,5%, 6,7% líquido. No cenário atual é um rendimento espetacular, né? Então essas duas alterações elas trarão, na minha opinião, mais perenidade e mais equilíbrio. Bom, outro aspecto importante, segundo semestre, a gente está com um pipeline de ótimos lançamentos, tá? Então a gente espera vender mais no segundo semestre e, consequentemente, também espera vender mais, lançar e vender mais. Bom, outro ponto importante, esse investimento nosso em tecnologia, plataforma, essa agenda digital, experiência do usuário, solução de moradia, a gente acha que isso é super importante para a MRV nos próximos 5, 10 anos. É fato que o mundo está mudando muito rápido, o nosso cliente está mudando também, ele demanda coisas novas. O fundo de garantia ele tem um limite de tamanho, né? Ele não pode financiar mais do que ele está financiando. E o mercado, por outro lado, o Brasil voltando a crescer, é um mercado que pode dobrar de tamanho nos próximos anos, né? Então a MRV está construindo um ecossistema para se preparar para esse novo momento. A gente sabe que um cliente comprou Minha Casa Minha Vida da MRV, sei lá, em 2014, ele vai querer comprar um produto nosso no SBPE daqui a 2, 3 anos, ou vai querer mudar para um produto da Lugo. Então, a gente tem um produto diferenciado, uma experiência com o cliente diferenciada, mesmo que isso signifique investimento a mais. Este ano, por exemplo, a gente começou com orçamento de TI e já foi autorizado um incremento de 20% em relação ao orçado. Isso machuca um pouquinho a DRE, machuca um pouquinho o fluxo de caixa, mas eu não tenho nenhuma dúvida que esse investimento é super acertado. Se a gente olhar no ano que vem, o que já está sendo preparado, vão ter que investir mais 20% do que foi investido, do que será investido em 2019. Acho que esse movimento é correto e fará com que a MRV seja uma plataforma super diferente do que tem no mercado, né? A gente quer ser a única empresa que vai estar atuando na base da pirâmide, com renda de R$ 1.800 a uma renda de R$ 6, 7 mil reais, oferecendo múltiplas soluções de moradia, seja ela venda de lote, o SBPE, Lugo, Minha Casa Minha Vida. Então não dá para fazer essa plataforma, esse ecossistema atuando em 160 cidades, sem muito investimento em tecnologia, relacionamento com o cliente. A gente também fez um outro movimento, a gente está aumentando o nosso time de pós-vendas. Isso custa, mas é um investimento que dá dará um retorno fantástico para a companhia. Em relação a preço também, foi falado, o investimento em produto e marca, você não colhe o resultado no mês seguinte, isso leva tempo. A gente tem historicamente um produto melhor do que o mercado, tanto é que a gente consegue vender o nosso produto por um preço mais alto, mas o que está sendo feito na safra atual de produto, eu não tenho dúvida nenhuma que esse gap de qualidade, percepção de qualidade de marca, ele vai ser ainda maior no futuro. Bom, então, enfim, é isso. A MRV enxerga o mercado de forma positiva. O Brasil, o nosso segmento está dado por demografia, que é um segmento que cresce, né? E a economia voltando a crescer, a gente acha que ano que vem, eventualmente, o PIB pode crescer 2%, 3%, e vamos ter aí muitos anos bons.
né? Acho que a agenda do governo é uma agenda corretíssima e trará aumento de renda, redução do desemprego. Em algum momento, a demanda dada por demografia vai se aproximar da demanda por renda, né? Então, podemos ter um mercado de 1 milhão de moradias por ano. Então, os movimentos que estão sendo feitos pela MRV agora, eles nos colocarão, ou já estamos colocando, numa condição única nesse mercado. Eu vou passar agora a palavra para o Ricardo, ele vai falar um pouco aí dos indicadores financeiros. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu queria destacar que após uma sequência de 26 trimestres de geração recorrente de caixa, a gente teve uma breve interrupção, né, nesse indicador no primeiro TRI de 19. 2 TRI de 19 a gente volta para o positivo com uma geração de 68 milhões de reais. Em junho, a companhia pagou 164 milhões de dividendos obrigatórios, que combinados com a geração de caixa, que eu acabei de comentar, levaram para uma alavancagem de 10,5% na medida como uma dívida líquida sobre o patrimônio. Esse é um patamar bastante confortável e para o segundo semestre a gente tem programado o pagamento de mais dividendos. Falando um pouquinho do mercado de renda fixa, esse é um mercado que está muito forte, né? O mercado de dívida está efetivamente muito forte, o mercado como um todo está bastante líquido e a companhia liquidou um CRI no valor de 360 milhões de reais, com prazo de 5 anos bullet, taxa final para o investidor a 100,4 do CDI. Tá? A gente tinha uma estimativa de uma distribuição continuada em 4 meses, mas o volume de papéis foi vendido em quase sua totalidade no primeiro dia. Na comparação anual, o duration da nossa dívida subiu 18%, está agora em 35 meses, e a taxa caiu 6%, o nosso custo ponderado hoje da dívida está em 119% do CDI. A companhia continuou seus investimentos em inovação, tais como apartamento decorado virtual, atendimento de vendas online por chatbot, entre outros. Eles colaboram com a redução de despesas, né? Nosso SG&A sobre rol, como comentado com o Rafael, ele vem melhorando, a gente teve uma diluição maior, ficou em 15,3% nesse trimestre, e eu queria fazer uma relação aí com o nosso MRV Day. No ano passado a gente tinha apresentado que nesse ano a gente ficaria abaixo do 16,5%. Então a gente já está com 120 bips a mais de economia em relação ao que a gente tinha estimado para esse ano. Bom, a receita forte com diluição de despesas levaram um retorno em cima de equity, né, o ROE, para o anualizado para casa de 16%. Vamos passar agora para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Para remover a pergunta da fila, *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Oi, bom dia a todos. Eu queria que vocês falassem um pouco mais da margem bruta, né, que reduziu bem no TRI, e vocês comentaram ali, né, que teve essa questão dos bancos talvez um pouco mais restritivos, etc. Eu queria entender melhor aqui o que está acontecendo, talvez, se vocês pudessem quebrar, né, a margem aí do lado de custo, né, de produção, se tem alguma pressão, ou de fato é mais desconto sendo aplicado nas vendas das unidades, etc. E aí uma segunda pergunta também nessa linha é a questão da carteira MRV, né, do financiamento direto que vocês fazem, que sempre foi talvez uma alternativa aos bancos, quando os bancos ficam mais restritivos, vocês financiarem um pouco mais os clientes. Então eu queria entender talvez se né, a gente não deveria esperar que essa carteira crescesse mais e aí de alguma forma offsetasse essa queda de margem bruta, enfim, como é que vocês estão vendo essa questão de financiamento e potenciais impactos na margem? Obrigado. Bom dia, é o Fischer, tudo bem? Vamos lá por etapas aqui. Primeiro, em relação à margem bruta, né? Você tem dois componentes aí, como você falou, um é custo de produção, o outro é preço, né? Um pouco das duas coisas aconteceram, mas muito mais preço do que custo. Ao longo dos últimos anos, a gente ganhou uma eficiência muito grande de produção. A gente viu os custos caírem, tá? Ao longo de 2019, nesse primeiro semestre, essa queda de custos, ela parou de acontecer, quer dizer, não conseguimos ter os ganhos que a gente vinha tendo nos últimos anos, né? Mas eu diria que isso aí não é o maior componente. O maior componente, de fato, veio da precificação. Né? Os bancos endureceram, bancos que a gente fala principalmente a Caixa Econômica Federal, concessão de crédito, está mais
está mais complicada, ela está mais difícil, né? E a gente, de fato, teve que começar a ser um pouco mais agressivo na questão comercial, como até o Rafael citou aí na abertura, em relação à precificação mais especificamente. Tá? Então, eu diria aí que se a gente fosse dividir, 20% aí vem do custo de produção e 80% diria da precificação, dando um ballpark para você. Né? E aí, já emendando na segunda, né, de fato, um reflexo desse é que a gente tem que começar a alongar a nossa carteira, né? Mas quando a gente alonga a carteira, eu já começo a provisionar perdas aí, né? Então, isso também já vem para o resultado quase que imediatamente no meu provisionamento. Então, o que a gente vai enxergar aí ao longo do pelo menos os próximos 2 trimestres, o próximo semestre aí, é de fato uma condição comercial um pouco mais apertada, a gente não enxerga isso mudando agora, né? Mas o custo eu ainda não enxergo ele como pressão. E a gente vai trabalhar isso com desconto, como a gente tem feito, e com alongamento da carteira também. Tá? Então, esse vai ser o nosso cenário aí para esse próximo semestre. Mas só para reforçar o ponto, a operação ela vem muito redonda, ela está muito eficiente, né? Eventualmente, nós estamos vivendo um ano mais difícil do que a gente previu, né? Mas a gente está fazendo a nossa lição de casa aqui para que essa linearidade do crescimento do MRV seja sempre respeitado. Então, a gente está olhando para um crescimento de receita grande, a linha de baixo vem crescendo, continua crescendo, independente dessas dificuldades que a gente está tendo aí com comercialização. Bom, espero que eu tenha te respondido aí. O Eduardo respondeu sim, obrigado. Só se eu puder fazer uma observação aqui, no fundo é uma dúvida. Eu imaginava que quando você, quer dizer, essa pressão de preço, você ia repassar 100% disso para financiamento, né? Ia absorver talvez tudo que os bancos não querem financiar, vocês, MRV, financiariam. Mas na prática, eu imagino que não foi isso que aconteceu, né? Vocês deram uma parte via, quer dizer, desconto, digamos assim, e absorveram uma outra parte. Por que talvez essa opção aí, por também ser agressivo em preço, ao invés de absorver 100% no financiamento? Porque não necessariamente eu consigo jogar tudo na carteira. Porque o cliente, muitas vezes, ele é condicionado no banco e eu tenho que fazer com que o preço do produto se reduza para poder fazer com que ele passe nas condições de crédito. Então, de fato, eu não consigo jogar todo o desconto para a carteira, não consigo fazer isso. Né? Então, eu, de fato, tenho que fazer um mix, como você falou. Em certas situações eu consigo, em outras não. Depende muito do cliente, inclusive, da renda dele, da condição de crédito dele. Tá ok. Obrigado, bom dia. Bom dia. A próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Oi, pessoal, obrigado pela pergunta. 2 pontos aqui do nosso lado também. Acho que o primeiro na parte de cash flow. Enfim, a gente viu a volta da geração de caixa aí esse trimestre. Queria saber o que a gente pode esperar em termos de geração de caixa para o segundo semestre. E linkado a isso também, na parte de land bank, né? Enfim, a empresa já tem um land bank bem robusto aí. Como que a empresa está avaliando eventuais novas aquisições de land bank ou se já está no nível adequado. Acho que um outro ponto também, na parte de SBPE, o Rafael comentou aí na abertura, que já vem ganhando exposição com vários bancos, etc. Queria saber como vocês veem a evolução disso até o final do ano, né? Acho que tem aquele plano de médio prazo de representar entre 20% e 25% dos lançamentos na média renda. Assim, quão rápido vocês esperam chegar nesses níveis de qual deve ser o ramp-up dessa operação? Obrigado. Guilherme, é o Ricardo falando. Vamos lá. Primeiramente, em relação à geração de caixa, a gente tem uma expectativa de uma geração de caixa mais forte no segundo semestre, né, do que no primeiro. Tá? A gente começou muita obra e dentro da nossa metodologia, quando a gente começa a obra, mesmo antes de fazer o lançamento, a gente já constrói muro, já constrói guarita, já faz o 360, né, toda a parte de infraestrutura. Então, a gente é natural que tenha um consumo maior de caixa no início das obras, tá? Até que a gente comece efetivamente a fazer a venda e aí, posteriormente, o repasse para o banco. Bom, em relação ao Land Bank, é um ponto importante que você colocou. A gente enxerga hoje que o nosso Land Bank já está de um tamanho adequado, tá? Daqui para frente vai ser muito mais uma reposição de estoque.
do que efetivamente um crescimento, tá, de land bank. Foi uma estratégia importante, crescer o land bank ao longo dos últimos anos, a gente conseguiu comprar terrenos mais baratos, em localização estratégica, com qualidade muito alta ao longo do tempo, né, ao longo dos últimos 3 anos aí, principalmente. Ainda tem uma janela em alguns lugares para poder aproveitar um pouco mais disso, só que a companhia vê daqui para frente mantendo aí, né, esses 50 bi de VGV no land bank como um volume sustentável, tá? Bom, em relação a outro ponto que você perguntou aqui, foi em relação ao SBPE, né? O SBPE, a gente vem ganhando tração, tá? A gente conseguiu migrar uma parte do nosso land bank já para poder fazer esse produto dentro do SBPE. Pode acontecer também com uma queda da taxa de juros, né, da Selic como um todo. O que a gente está enxergando? Os bancos privados começando a cobrar muito perto do faixa 3. Então pode acontecer uma migração natural de produtos faixa 3 para dentro do SBPE. Mas independente disso, a gente espera um segundo semestre aí. Esse ano a gente vai fechar com volumes de lançamento de SBPE bem mais altos do que a gente teve no ano passado. E para o ano que vem, a expectativa é que esse número seja ainda maior. Obrigado pelas respostas. Bom dia a todos. A próxima pergunta é de Luiz Facchini, do Banco Credit Suisse. Oi, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Queria também explorar 2 pontos aqui com vocês. O primeiro, talvez aqui, tentando entender um pouco melhor a parte aí de venda de estoque pronto, né? A gente percebeu, só consegue ver a variação do estoque, né? Mas olhando a variação do estoque pronto, a gente percebe uma queda de mais ou menos 190 milhões, mesmo com volume de entregas bem forte aí na casa aí de 10 mil unidades, né? Primeiro, se vocês pudessem passar talvez o valor exato das vendas de estoque pronto desse TRI e, de repente, quanto é dessa venda de estoque pronto, que imagino que tem uma margem um pouco mais apertada, dado que, enfim, não tem o tempo do pró-soluto pré-chaves, né? O quanto dessa venda de estoque pronto impactou de fato a margem bruta, né? E no segundo ponto, fazendo follow-up desse condicionamento que vocês já comentaram, né? Se vocês de fato percebem, dado a exposição geográfica um pouco maior de vocês, uma variação um pouco entre as cidades maiores e as cidades menores, talvez, onde vocês atuam. Se pudesse comentar alguma coisa nesse sentido, eu ajudaria bastante. Obrigado. Luiz, Rafael, bom dia. Bom, vamos lá, em relação ao pronto. A nossa venda do pronto no segundo TRI, ela subiu, tá? E a gente fez uma porção de campanha, mexemos em tabela. O que deve acontecer no terceiro e quarto TRI, a gente vai ter uma venda de pronto historicamente um pouco mais alta do que a venda histórica. A gente começou o ano com estoque muito acima do que era aí em 2015, 2016. Basicamente, os produtos que a gente tinha financiado com bebê, eles terminaram com estoque super elevado, né? Nós já falamos sobre isso no passado. O bebê passou a ser muito restritivo, super difícil de financiar, e aí só é possível mudar o banco quando a gente tem um habite averbado, né? Então, esse movimento, vamos chamar da depuração da safra bebê, ele está acontecendo, e eu acho que no começo do ano que vem, talvez a gente volte com um patamar de prontos parecido com o que era no passado. Tá? E de fato, isso tem um impacto em margem bruta. O pronto a gente teve que flexibilizar um pouco mais, não tem lá os 18 meses da compra até a entrega da chave, a gente tem que conceder um pouco mais de pró-soluto, em alguns casos a gente tem um limite interno nosso de concessão de carteira, então tem que ser via desconto, né? Então isso é verdade. Bom, em relação a condicionamento, não tem variação por região, ela se dá mais por tipo de cliente, tá? Do que por região. Se eu pegar a região Nordeste e a região Sul, o condicionamento para o mesmo cliente, para uma mesma renda, ela é igual. Para clientes com rendas mais baixas, normalmente tem menos carteira, renda um pouco menos formal, aí o condicionamento ele aumenta, tá? Mas ele está mais ligado ao tipo de cliente do que a região do país. Agora, obviamente, no Nordeste, por exemplo, você tem uma renda formal um pouco menor, tá? Então, no mix, talvez a gente tenha um pouco mais de condicionamento no Nordeste, mas não por região, por tipo de cliente. Não sei se ficou clara a explicação.
Não, ficou super claro, Rafael. Só talvez um ponto nessa questão do estoque pronto. Dá para passar uma ideia da diferença de margem entre a que vocês reportam e a margem do pronto? É muito grande ou não? Ô Luiz, não é tão grande, mas é um número que a gente não abre, né? Mas depois o Ricardo pode explorar um pouco melhor com você essa evolução da safra. Ele vai te ligar aí para vocês aprofundarem um pouco mais. Tá bom, fechado. Obrigado. Tá bom, um abraço, Luiz. A próxima pergunta é de Nicole Inui, do Bank of America. Bom dia e obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeiro sobre os projetos do SBPE, que está fazendo com o Bradesco em Santander, com o repasse durante a fase de construção. Você pode dar algum feedback como que está indo esse projeto? Como que você está sentindo o apetite para esse banco fazer mais esse tipo de projetos e também entender um pouquinho se eles já estão fazendo com outras construtoras ou só com vocês por enquanto? E a segunda pergunta é sobre os lançamentos no segundo semestre, daqui para frente. Só para ter alguma ideia onde vocês estão vendo as oportunidades para expandir, em termos de regiões, em termos de tipo de projeto, faixa 2, faixa 3, ou fora do programa de Minha Casa Minha Vida. Foi isso, obrigado. Oi, Nicole, é o Fischer. Vamos lá. Primeiro, em relação aos projetos nossos com tanto Bradesco quanto Santander. Eles estão iniciando como pilotos, tanto em Curitiba como em Campinas, Santander e Bradesco, né? Estão indo bem, né? A expectativa que a gente tinha em relação à comercialização, ela está se materializando, principalmente em Campinas, que tem sido um lançamento robusto, né? Os bancos, claro, estão acompanhando para e passo tudo que está acontecendo lá e o feedback que a gente tem aqui estão, sim, muito empolgados com o projeto, mesmo porque, na nossa visão, ele ter o repasse na planta, ele até para o banco melhor, você mitiga risco, você tem o crédito ele espalhado aí por diferentes clientes, em vez de estar concentrado num PJ só, né? Então, assim, acho que o futuro vai passar por isso. Os pilotos estão indo muito bem e a gente enxerga o banco, aliás, os dois bancos, com bastante apetite, com bastante expectativa em relação a isso aí. Então, a ideia, como até o Ricardo falou um pouco mais cedo aqui, é que a gente siga expandindo esse projeto, tá? Ele já tem alguns lançamentos acontecendo e outros no segundo semestre e vamos ter um 2020 muito mais robusto aí nessa linha nossa, fora um pouco do Minha Casa Minha Vida, tá? Em relação a lançamentos, tradicionalmente a gente tem um segundo semestre bem mais robusto que o primeiro. Então, esse deve ser o cenário, ou será o cenário que a gente vai enxergar aí também no segundo semestre de 2019. Em relação a novas praças, a gente já tem essa estratégia definida já há algum tempo, a gente não está crescendo geograficamente, a gente está ocupando mais os espaços vazios que a gente tem nas nossas praças atuais, que também já é uma coisa mais livre de risco e mais eficiente. Então a gente vai ver ao longo do segundo semestre aí, mais lançamentos nas praças onde a gente está e basicamente focado no faixa 2. Tá? O faixa 1,5, como a gente sabe, ele já perdeu a relevância por conta das modificações que houveram no programa, né? Então a gente vai ver muito faixa 2, alguma coisa de faixa 3 e pouquíssimo, quase nada de faixa 1,5. Então, quebrando aí os lançamentos do segundo semestre, é mais ou menos isso. Não sei se ficou claro para você. Tá ótimo, obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas. A primeira é mais em relação ao cenário que vocês estão vendo aí para o programa, né? Principalmente depois das mudanças da MP899, assim, difícil de ter um view claro o que vai acontecer ou não em relação aos saques, mas o panorama de ter algum ajuste de rota aí nos próximos 4 anos parece que está se materializando. Eu queria entender se nesse cenário, como vocês mencionaram, com uma taxa no SBP muito parecida com o faixa 3, vocês imaginam que olhando para o tamanho da empresa lá para frente, pode ter uma migração maior para SBP, ou seja, aquela estratégia de ter 30% do volume de lançamento fora do programa
pode aumentar ou não por causa de um programa mais restritivo, ou vocês acham que ainda tem bastante espaço para market share? E a segunda, em relação a Lugo mesmo, vocês começaram a abrir um pouco melhor, como é que vai conversar com a operação da MRV e qual que é o tamanho que vocês veem para Lugo, né, no médio prazo, mas se pudesse dar um pouco de disclosure, como é que está performando mesmo, o primeiro projeto parece que foi super bem, se já tem mais um engatilhado no pipeline, e em quais praças vocês vão fazer, né, se não me engano foi em BH esse primeiro, se pretendem fazer alguma coisa aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos lá, Alex, é o Ricardo falando. Então, primeiramente, em relação à Minha Casa Minha Vida, né? Bom, essa medida provisória que foi lançada agora, a gente não tem todos os dados, né, todas as informações para fazer a modelagem, mas em todas as conversas que a gente tem com o time do governo, né, com o time técnico do governo, eles são muito taxativos de que essa medida não vai mudar em absolutamente nada a capacidade do programa habitacional, né? A gente sabe que o programa habitacional ele é tido como super importante aí pelo governo, tanto da parte social quanto da parte fiscal também, né, geração de emprego, arrecadação de impostos, etc. Então, a gente está muito confiante nisso, né? São alterações que o governo está fazendo, mas de forma bastante pensada para não ter impacto no futuro do programa. Bom, dado isso, o que a gente tem? A gente tem o tamanho do FGTS, ele está mantido, né? Nos próximos anos aí vai ser o tamanho atual ou um pouco menor, tá? A companhia não enxerga risco de não conseguir ganhar market share, muito pelo contrário, né? A gente vem conseguindo sim ganhar market share, e são vários exemplos de várias cidades, depois a gente pode detalhar melhor se você quiser, tá? Mas então a gente não tem esse medo de não conseguir ganhar market share caso o programa se contraia mais do que a gente está esperando. A gente já vem de toda forma numa estratégia de diversificação, tá? De ter mais SBPE e agora também com o lançamento da Lugo, né? O tamanho da Lugo a gente não sabe, a gente vai começar a fazer para vender no primeiro tri do ano que vem, talvez no quarto tri desse ano, os primeiros 4 projetos já para um fundo imobiliário, tá? Então a gente tem um projeto em BH, 2 em Curitiba, 1 em Campinas, um dos módulos lá do NASB ele vai virar um Lugo também, tá? Temos outros projetos aí ano que vem para Salvador, acho que daqui a 2 anos alguma coisa no Rio também. Então é um projeto que vai escalar sim, tá? Vai escalar de forma bastante importante na companhia. A gente está enxergando esse projeto como ganhador. E aí a gente tem também uma combinação explosiva, né? Por quê? O nosso yield on cost acho que é inquestionável, capacidade de execução. Quando a gente compara isso com a taxa Selic atual, e aí muita gente prevendo mais cortes ainda da taxa Selic, quando eu comparo o yield final para o investidor, né? O investidor pessoa física com isenção de IR, com o nosso yield on cost, essa margem ela fica muito boa, sabe? Então é um projeto que ele tende sim a crescer muito, ganhar bastante relevância aqui dentro da companhia. O tamanho dele ainda não sei te falar, né? Mas a gente acha que para frente, sei lá, pensando 5 anos de agora, talvez a gente tivesse metade da operação em Minha Casa Minha Vida e a outra metade distribuída entre SBPE e Lugo. Beleza, Ricardo. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Jorel Guilhote, do Morgan Stanley. Bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria melhor entender a queda do margem bruto, porque vocês estão falando que a saúde financeira do cliente está mais fraca e isso causou um incremento em descontos. Mas vocês ainda enxergam um crescimento em lançamentos no segundo semestre. Então, eu queria melhor entender essa dinâmica. Vocês entendem que vai melhorar mais a saúde do cliente agora no segundo semestre ou vocês vão mudar o perfil dos lançamentos? E minha segunda pergunta é sobre a mudança de Minha Casa Minha Vida, 100% Minha Casa Minha Vida indo mais para SBPE. E vocês veem isso mais, dependendo mais na trajetória de juros, ou vocês já acham que o juro está no patamar certo para poder incrementar essa mudança? Obrigado. E Jorel, Rafael, tudo bem? Bom, vamos lá. A margem bruta ela não tem relação com o lançamento não, tá? São 2 coisas diferentes. O apetite por compra continua, né? Claro, se a economia tivesse crescendo esse ano 3%, ele seria maior. Mas a demanda ela é equilibrada em relação à oferta, tem muita gente querendo comprar, muita gente precisa comprar um imóvel, tá? Então, o nosso lançamento está baseado exatamente nessa demanda. A MRV tem uma atuação geográfica espalhada pelo Brasil inteiro, em várias regiões que a gente atua, nosso estoque está super baixo, tá? Então, o lançamento mais baixo no primeiro semestre,
ele foi muito mais na nossa incapacidade de conseguir as licenças nas regiões com baixo estoque do que restrição de crédito. Né? O crédito ele continua existindo, tem orçamento para o ano, os juros não foi alterado, isso está tudo certinho, o cliente querendo comprar. O que aconteceu, o banco passou a ser mais restrito, mais restritivo, ele está condicionando um pouco mais, ele concede um pouco menos de crédito, e aí, em função disso, a MRV está tendo que ser um pouco mais agressivo na condição comercial. E aí a margem bruta cai um pouco. Mas isso não tem reflexo ou não é um impeditivo para a gente lançar mais no segundo semestre, já que há um orçamento previsto para o ano que nos permite lançar muito mais no segundo semestre. Tá? E aí é ganho de market share. Em vários mercados que a gente atua, mas que no momento atual a gente tem pouco produto, nós lançaremos muito mais no segundo semestre e aí a gente ganha market share nesses mercados. Então essa é a dinâmica. Tem gente querendo comprar, tem financiamento disponível, mas esse financiamento está sendo um pouco mais rigoroso, mais duro. Esse é o ponto. Em relação ao SBPE, os juros vêm caindo, já tem banco anunciando os 7,9 mais TR, que são juros, eu diria que no mínimo histórico, eu não me lembro de ter uma taxa tão baixa no SBPE. É claro que nem todos os clientes pegam essa taxa, o cliente tem que ter uma opção de característica para poder pegar essa taxa de 7,9, mas a dinâmica é boa. Como está hoje, o Ricardo comentou agora há pouco, o teto do faixa 3 já está parecido com o SBPE. Agora é claro que se a Selic cair para 5% e os bancos passarem a oferecer o SBPE por 7%, a affordability melhora ainda mais. Né? E é o que a gente espera. Esse produto hoje, ele ainda tem uma VSE ligeiramente menor do que o Minha Casa Minha Vida. Ela era muito menor há 2 anos atrás, encurtou a diferença há 1 ano atrás e hoje está aproximando. Agora, se os juros caírem mais meio ponto percentual ou 1 ponto percentual, a affordability muda completamente. Né? E a gente sabe também que esse cliente com um pouco mais de renda, ele é mais sensível ao humor econômico e muitas vezes ele já tem um imóvel, é o segundo imóvel. Então, a recuperação da economia, desemprego caindo, mais notícias positivas, passando a reforma da Previdência, mas também tendo uma diminuição dos juros, esse mercado, a dinâmica dele tende a ser cada vez maior. E, especificamente na base do SBPE, esse foi um mercado no qual tiveram poucos lançamentos nos últimos 2, 3 anos. Né? Então, que a gente sente que há uma demanda enorme, tem muita necessidade. Em alguns mercados, talvez São Paulo, você tem um pouco mais de concorrência nesse segmento em específico, mas em muitas praças que a gente atua, a concorrência é próxima de zero nesse produto. Né? E um outro aspecto interessante, a gente voltando um pouco para o nosso investimento em produto, em qualidade, hoje a MRV já tem alguns produtos que a gente vende, por exemplo, até o 10º andar no Minha Casa Minha Vida, e do 10º ao 20º andar, são torres, a gente vende no SBPE. Então, você tem essa flexibilidade de produto, de funding, isso é vencedor para o cliente e vencedor para a companhia. Então, não tem nenhuma dúvida em dizer que esse movimento que a gente começou a fazer há 2 anos atrás, o timing foi perfeito, né? O investimento em marca, em produto, em qualidade também, ele vem a calhar para a gente ter sucesso nesse novo, para buscar rendas mais altas para o nosso portfólio. Né? Então, a gente está muito otimista e a dinâmica, a partir de agora, ela tende a ser melhor por queda de juros, aumento da renda, aumento da confiança e queda do desemprego. Deu para responder as suas dúvidas? Sim, muito obrigado. Tá, Jorge. Obrigado, Jorge. Um abraço. A próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citibank. Oi, pessoal, bom dia. Eu não peguei o call desde o começo, então espero que minha pergunta não tenha sido perguntada, mas ela é sobre alugo. Eu quero entender, então, o tipo de contrato ali, o cliente ele vai ter flexibilidade para escolher se ele vai ter um contrato tão curto quanto alguns meses, ou então um contrato de 30 meses, que é mais típico de aluguel residencial. Essa é a ideia. E qual o termo de contrato médio, tempo de contrato médio que vocês imaginam? E também, a segunda parte acho que é mais difícil de dizer, mas quanto tempo vocês imaginariam carregar as unidades e vender, uma vez elas entregues, quanto tempo fica com o MRV
e no final ela é vendida para o fundo imobiliário 1 ano, 2 anos, o que daria para imaginar? Obrigado. André, o Fischer. Bom, vamos lá. A princípio, a Lugo, ela parte de um contrato tradicional em termos de prazos, tá? Mas com certeza essa flexibilidade a gente está estudando aqui dentro para que ela aconteça, porque, vamos contextualizar, como que a gente enxerga isso? Você tem dois tipos de cliente. O cliente que de fato não quer comprar o imóvel e que ele quer fazer uma locação de longo prazo, etc. e tal. E você tem o cliente, que a gente percebe isso muito fortemente aqui no nosso funil de entradas de clientes, que ele quer comprar o imóvel, mas ele não tem condições de comprar um imóvel. Ainda mais agora, ele não tem crédito para isso. Então ele pode ser o cara que vai caminhar para uma locação de um prazo ou mais longo ou mais curto, e eventualmente esse cara lá na frente pode até migrar para dentro da plataforma da MRV uma vez que ele decida comprar um imóvel. Então a lógica é mais ou menos essa, né? E como a gente falou, esse primeiro movimento da Lugo, essa primeira entrega que a gente fez aqui em BH, ela está com contratos tradicionais, mas essa flexibilidade ela acontecerá ao longo do tempo. Tá? Desculpa, sua segunda pergunta, qual foi? Em quanto tempo, tipicamente, a unidade seria vendida para o fundo imobiliário e a MRV carregaria a unidade alugada? Bom, inicialmente a gente conclui, estabiliza a operação, que isso deve ser algo em torno de 6 meses aí, para a gente repassar para o fundo. Só que isso é o primeiro modelo, né? Na verdade, à medida que a gente caminha, a gente pode ter alguma estrutura mista onde a gente consiga fazer isso, inclusive antes, e preservar ainda mais a nossa situação de caixa, né? Então, para esse primeiro movimento Lugo, ele vai acontecer na estabilização, eventualmente lá na frente a gente consiga fazer isso antecipadamente com o fundo. Essa é a nossa ideia. Perfeito, obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Eduardo Fischer para as considerações finais. Bom, gente, só para encerrar, eu queria colocar 2 pontos que talvez foram mais debatidos aqui, que para a gente talvez caiba um pouco mais de esclarecimento. Primeiro, em relação à margem, né? Obviamente, uma queda de margem nunca é bom, mas é bom deixar claro que isso foi feito de forma muito pensada aqui dentro para a gente conviver com uma situação atípica de concessão de crédito ao longo desse ano. A nossa expectativa é que isso volte a se comportar de maneira normal à medida que a nossa situação macroeconômica melhore, que os bancos voltem a ter um pouco menos de rigor na concessão de crédito. Então não foi nada que tenha nos pegado de surpresa, foi um movimento que a gente fez consciente em relação à necessidade de fazer volume. Por isso que a gente estima que a gente deve rodar por aí nesse nível de margem ao longo do segundo semestre desse ano, e aí sim, a partir do ano que vem, as condições melhorando, que é a expectativa de todos nós, que a gente consiga já rapidamente voltar essa margem para o patamar tradicional, onde ela normalmente gira. Então, foi um movimento que a gente fez consciente, obviamente é ruim, mas a gente está confortável como a operação está funcionando e a gente vê espaço para que essa margem já volte a subir assim que as condições melhorem, e a gente espera que isso aconteça já na virada do ano, né? Segundo ponto é sobre o Minha Casa Minha Vida, que tanto barulho fez aí ao longo desses últimos 12 meses, né? Cabe ressaltar, acho que o Rafael falou isso aqui, o próprio discurso do governo mudou muito ao longo dos últimos 8 ou 9 meses, desde que venceu a eleição até hoje. Você vê, já percebe claramente a importância do programa habitacional, a interação com o setor está muito intensa, então os movimentos acontecem com a nossa participação sempre, e a gente vê cada vez mais uma preocupação em que os movimentos não sejam abruptos e que preservem a capacidade do fundo de conceder crédito ao longo do tempo, né? Então, o próprio governo sinaliza que isso é importante e, eventualmente, o Estado e o governo entrará no processo, até aportando mais dinheiro à medida que a questão fiscal vai ficando para trás, né? Então, assim, acho que hoje eu estou
muito mais tranquilo em relação ao que a gente estava no passado, porque um governo novo que tem um grau de racionalidade muito alto, né, entendeu rapidamente qual é a importância do setor na geração de emprego, na participação do PIB e a questão social também. Então, esses 2 pontos são os pontos que eu queria ressaltar. Obrigado a vocês aí pela participação e nos vemos aí no próximo TRI. Obrigado. A teleconferência da MRV Engenharia e Participações S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.